Olá pessoal, tudo bem? Professor João aqui na área. Eu venho trazer para vocês um resuminho do conteúdo de prismas, primeiro sólido que a gente vê, depois dos conceitos primitivos de geometria espacial. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é o jeitão de um prisma. Então, você vai ter o olho e saber identificar, pô, isso é um prisma. Então, como é que eu vou saber identificar isso? Todo prisma, ele vai ter aqui, ó, dois lados que serão paralelos e congruentes. Então você pode ver que esses dois que eu estou aqui pintando em roxo são paralelos e congruentes. Tá trazendo certinho não lados, mas poderíamos falar faces que são paralelas e congruentes. Então, essas faces aqui, nós chamaremos elas de bases. A base inferior e a base superior. Então, um prisma é todo sólido em que ele vai ter essas duas bases paralelas e congruentes, ou seja, nunca irão se tocar e são de mesma medida e mesmo tamanho. Ah, professor, mas nesse aqui não tem outras que também podem ser paralelas e congruentes? Sim, mas é uma característica desse prisma, que aí a gente vai poder tombar ele e mudar a forma que a gente vê. Já esses outros prismas aqui, existem bases específicas. Por exemplo, este, ó, a base superior tem que ser essa e a inferior tem que ser essa. Porque as do lado, a gente não consegue ter duas congruentes e paralelas. As únicas que são congruentes e paralelas são essas aqui. Então, essas que serão as bases do nosso prisma. Da mesma forma, a gente tem aqui ó, esse trapézio. Então, as únicas bases que são congruentes e paralelas são essas duas. Então, essas são as bases do prisma, ok? Então, como é que eu vou classificar um prisma? Eu vou classificar ele quanto à sua base. Então, esse aqui é um prisma de base triangular. Esse aqui é um prisma de base quadrangular. Ou, se for um quadrado perfeito, um prisma de base quadrada. Esse aqui, um prisma de base hexagonal. Outro prisma de base triangular. Outro prisma de base quadrada. Um prisma de base trapezoidal, que é um trapézio. Então a gente classifica o prisma a partir da sua base. Onde que nós temos as bases, que é a superior e a inferior. Logicamente, as bases são as faces, né? Superior e inferior. Temos as arestas da base, que são as arestas que ficam embaixo. E também tem uma galera que fica na lateral. Então, o pessoal que fica na lateral, chamaremos o quê? De faces laterais e também o quê? Arestas laterais. Essa cor não combinou muito, né? Vamos pegar uma amarela aqui, ó. Aresta lateral, aresta lateral. Face lateral. Então é bem intuitivo, né? O que é lateral e o que é base. O que é a aresta da base e o que é a aresta lateral. O que a gente tem que tomar cuidado? Quando a gente tomba um prisma, eu tenho que saber identificar aonde ainda estão essas bases. Então, se eu tombei esse prisma aqui, a nova base dele não vai ser essa aqui, só porque é que parece estar ralada no chão. Não. A base dele vai ser aquela outra que forma um par, né, com a lá de cima. Então, essa base aqui, ó, forma um par com essa. As duas são o quê? Paralelas e congruentes. Então, as bases do meu prisma continuam a ser essas. A única coisa que eu fiz foi o quê? Tombar o meu prisma, mas as bases continuam as mesmas. Por isso que os prismas de base quadrada, eles têm uma propriedade legal, porque eu posso tombar eles e a hora que eu tombo, eu consigo identificar novas bases, porque ele é todo formado de bases paralelas. Mas isso é uma propriedade dele, tá bom? Então, temos três tipos de prisma. Além, né, das suas definições pelas bases, eu posso ter o prisma reto, o prisma oblíquo e o prisma regular. Qual que é a diferença entre eles, professor?
Prisma reto ele é todo retinho, ele forma aqui, né, ângulos de 90 graus. Então isso você pode ter certeza que ele está formando quando o exercício chama de prisma reto. Então vai te ajudar a fazer um teorema de Pitágoras, algo do tipo. Um prisma oblíquo é que ele está um pouco torto. Então ele não forma apenas ângulos de 90 graus, ele vai formar ângulos de outras inclinações. E isso já vai ter que, né, me forçar a usar outras técnicas, como lei dos senos, lei dos cossenos e trigonometria no triângulo. Coisa que aqui não precisa, às vezes eu já consigo fazer com Pitágoras. Então, é só para eu identificar quando ele está retinho, quando ele está tortinho. E o prisma regular, por mais que esse desenho não pareça, é quando ele é formado apenas por objetos regulares. Então, esse hexágono aqui, ele será um hexágono regular. Então, essa medida é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, igual a essa, igual a essa. As arestas laterais serão também todas iguais, todas de mesma medida. As faces laterais também serão todas iguais e de mesma medida. Então, todas as vezes que vocês ouvirem algo que é regular, é algo que tem esse padrão nas medidas, enquanto aqui às vezes a gente não tem os mesmos padrões. Então, quais são os polígonos regulares que vocês aprendem? O quadrado, porque ele tem quatro lados iguais, o triângulo equilátero, porque ele tem três lados iguais. Então, o prisma regular ele vai ter essa propriedade aí de lados iguais, tá? Tendo, tendo na base ou na sua lateral aqui. Aí a gente vai identificar isso aí pelas informações do exercício, tá bom? Caso aconteça, né, de as arestas da base serem do mesmo tamanho das arestas laterais, aí eu não vou chamar ele de regular, eu vou chamar ele de um prisma equilátero. Então veja que um prisma regular, ele tem arestas da base todas iguais e arestas laterais todas iguais. Mas às vezes pode diferenciar a medida da aresta da base com a aresta lateral. Enquanto que o prisma equilátero, o mesmo tamanho da aresta da base vai ser o tamanho da aresta lateral. Então eu trago esse exemplo aqui que é um prisma de base triangular e o nosso famoso cubo mágico aqui, que é um prisma de base quadrada. Então você pode ver que a aresta das bases é exatamente igual à aresta lateral. Isso que quer dizer um prisma equilátero. Simples assim, tudo igualzinho. Lembra do triângulo equilátero que é sucesso, tá bom? Passando disso, pessoal, veja que eu estou indo bem rápido, que é para vocês pegarem só as definições. Tenho aqui, ó, o paralelepípedo. O que é o paralelepípedo? O paralelepípedo é aquele prisma que ele tem todas as suas faces paralelas. Então, a face de cima é paralela à face de baixo. Pode ver aqui com o desenho. A face da frente é paralela à de trás. Ó, eu pego aqui e aqui. E a face de um lado é exatamente igual a do outro. Então, por isso que eu chamo ele de paralelepípedo, porque eu tenho pares de lados paralelos. Então, a frente igual atrás, um lado igual ao outro, em cima igual embaixo. Esse paralelepípedo, o que eles podem pedir para vocês? Essa diagonal. A diagonal de um paralelepípedo, ou a diagonal de um cubo, é aquela que sai lá de cima de um canto e vem até aqui embaixo no outro e corta ele aqui, ó, tridimensionalmente. Não é a diagonal de uma face, veja que é a diagonal, ó, interna. E, professor, como é que eu calculo essa diagonal interna aqui? Você vai calcular essa diagonal a partir de uma raiz quadrada das três dimensões somadas ao quadrado. Então você tem largura, altura e comprimento. Eleva a altura, a largura e o comprimento ao quadrado. Pode ver, ó, medida A, medida B e medida C, soma e tira a raiz. Aí você vai ter a diagonal de um paralelepípedo ou de um cubo, que serão os únicos sólidos
que eles vão pedir para vocês calcular uma diagonal, tá bom? Depois do paralelepípedo, eu trago para vocês a imagem, né? Quantas pessoas já não falam, aquela rua na cidade é de paralelepípedo. Então, o paralelepípedo original das ruas é esse aqui, ó, que é o que a gente acabou de ver, que são pedrinhas aí que tem esse formato. Então, ela está dentro aqui, ó, do chão, né? Formando todo o paralelepípedo. Ela está enterradinha lá, formando esse formato, ok? Tá acabando, tá acabando. Vamos lá. Volume e área superficial. Então, os exercícios vão pedir para vocês o seguinte: calcule o volume de um prisma e calcule a área superficial. Que aí eles vão usar, ao invés de A para representar a área, pessoal, eles vão usar um S, que o S significa superfície, ok? O S significa isso. Então, quando você vê SL, significa superfície lateral. ST, superfície total. Como é que eu calculo isso, professor? Aí você vai ter que estar afiado nas aulas de geometria plana, porque a superfície lateral é eu achar quanto que vale a área de um retângulo desse, por exemplo, e multiplicar pelos retângulos que tem em volta. A superfície total é eu achar a área de um retângulo, multiplicar por todos que estão em volta, e somar também com a área das bases. Então não tem uma fórmula pronta. Você tem que saber calcular os polígonos que aparecem nas faces do seu prisma. Já o volume é mais tranquilo. Pense que um prisma ele é a sobreposição de várias bases. Então eu peguei essa base e coloquei outra em cima. É a mesma coisa de eu pegar uma folha de sulfite e eu pegar um bloquinho de folhas, de 500 folhas de sulfite. Então você pode ver que uma folha, ela parece que é uma superfície plana. E quando eu junto várias e várias folhas, ela dá aquele aspecto tridimensional, né? Você pode ver isso por sua apostila mesmo. Uma folha da apostila me lembra uma base. Só que a apostila inteira, ela é grossinha. Ela forma um volume. Então a apostila de vocês é um prisma. Então para eu calcular o volume, é simplesmente a sobreposição de várias bases. Então o volume de um prisma vai ser a área da base vezes a altura, que a gente chama de H. Pronto, só isso. A altura sendo aquele segmento que vai da parte mais alta até a parte mais baixa do prisma e forma um ângulo de 90 graus. No caso do prisma oblíquo, a gente tem uma altura aqui, ó, externa. Ela vai estar pertencente à base, de onde que ele está, né? Mas é uma altura externa. Então, cuidado aí a hora que você for pegar a altura de um prisma oblíquo. Não é simplesmente a aresta lateral. É o segmento que sai da parte mais alta até a parte mais baixa, né, no plano da base, formando um ângulo de 90 graus. Mas, principal aí para anotar no post-it, usar volume, área da base, vezes altura. Simplesmente isso. S significa superfície. Se eu quero superfície total, eu vou somar a área de todas as faces. Se eu quero superfície lateral, eu vou somar apenas a área das faces que compõem a minha lateral. E se eu quiser a superfície da base, é a base que você vai fazer. É bem intuitivo, tá bom? E não esqueça também dessa fórmula aqui, que é a diagonal de um paralelepípedo de um cubo aí. O cubo é um paralelepípedo. E para finalizar, um princípio, né, muito famoso quando se trata de prismas, que a gente não pode esquecer, é o princípio de Cavalieri, né? O que Cavalieri descobriu? Ele descobriu o seguinte: se eu tenho dois prismas, ok? E esses prismas eles possuem a mesma altura e em dois pontos que eu seccionar eles, ou seja, cortar eles, suas áreas forem iguais, por exemplo, ó, eu tenho essa área aqui, aí eu meço ela, dá exatamente igual à área de cá. Beleza, então a gente já sabe que uma secção, as áreas são iguais. Aí eu venho aqui e faço um corte em qualquer outro lugar, como aqui, ó. Aí eu pego essa área 3 aqui e comparo com essa área de cá, área 4. E percebo também que a área 3 é exatamente igual à área 4, ou seja,
eu tenho dois pares, né, de faces ali que são iguais. Essa é igual a essa é igual a essa. Elas não são iguais na forma, mas sim em medidas de área. E os dois prismas têm a mesma altura. Logo, se os dois têm a mesma altura e os dois têm lugares iguais, né, faces aqui, ó, que a gente cortou aqui, ó, de mesma medida de área, logo eles terão também o mesmo volume. Mas, professor, por que que eu vou usar isso? Você vai usar isso nesses exercícios aqui, ó, que às vezes pode bater dúvida na sua cabeça. Será que esse prisma aqui, na verdade não é um prisma, é um cilindro, mas eu trouxe só para vocês entenderem. Será que o volume dessa figura 1 é exatamente igual ao volume dessa figura 2? Ou será que o volume dessa figura A é exatamente igual ao volume dessa figura B? Sim, porque sim. Porque você pode ver que ele tem a mesma altura, e se eu pegar em dois planos distintos, nós teremos secções com áreas iguais. Então, eu vou ver que a área da moeda lá de baixo é exatamente igual à área dessa moeda, e a área dessa moeda aqui de cima vai ser exatamente igual a essa moeda. Então, se eu tenho alturas iguais e áreas das secções iguais, também terei os volumes iguais, já que o volume é a área da base vezes a altura. Isso aqui me lembra aquele joguinho de celular, né, que a gente vai tentando montar o prédio e empilhando os pedaços. Então, você pode ver que ele estando alinhado ou desalinhado é o mesmo volume, né? É o mesmo espaço ocupado, ok? Então, do mais, pessoal, é isso. Um resuminho bem curto mesmo. Varre tudo de prisma, vocês só precisam saber da diagonal, volume, área superficial e saber também desse princípio de Cavalieri, que é simplesmente isso: alturas iguais e bases iguais em dois pontos distintos, teremos o mesmo volume. Assim é provado vários teoremas aí e fórmulas a respeito de volumes, tá bom? Um grande abraço aí do professor João. Até mais.